Olá, meus amigos, senhores militares, senhoras pensionistas. Está chegando a data da audiência pública no dia 7 de junho, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Nós vamos transmitir aqui pelo canal. Eu já vou deixar o link aqui desde já. Você pode já salvar o link aqui embaixo, que vai ser transmitido na próxima quarta-feira. Você já fica com o link e já pode clicar, compartilhar com os seus amigos para que na quarta-feira você possa assistir à audiência pública. A audiência pública é essa que vai tratar de distorções trazidas pela Lei 13.954. É a grande chance, a grande oportunidade de modificar a Lei 13.954. Os problemas que ela trouxe e aquelas pessoas que foram mais atingidas pela Lei 13.954. Se houver uma boa hora para que ela seja modificada, finalmente isso chegou aos ouvidos do Congresso Nacional, há deputados interessados em representar esta pauta e haverá uma audiência pública em conjunto com o Ministério da Defesa, que é de suma importância que esteja presente, e eu vou explicar por quê nesse vídeo logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta, e se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem. Por que é tão importante que o ministro da Defesa esteja presente numa audiência pública? E por que é importante uma audiência pública sobre a Lei 13.954, como ela é hoje, como tem com os seus problemas e por que ela precisa ser modificada? É preciso que os deputados e os militares lá presentes consigam convencer e mostrar para o ministro da Defesa que há problemas na Lei 13.954. Importante mostrar também que houve um acordo no passado e que esse acordo deixou de ser cumprido porque já se sabia que a Lei 13.954 seria aprovada com problemas, com distorções, com pessoas que seriam mais atingidas do que outras. E acontece que para corrigir esses problemas seria necessário mais tempo de tramitação. Ela já havia tramitado na Câmara e quando ela foi tramitar no Senado Federal, houve algumas emendas, dentre elas uma muito importante que dividiria melhor as fatias do adicional de habilitação, não deixando valores tão altos, percentuais tão altos para quem tivesse o adicional de habilitação correspondente a altos estudos 1 de 73%, reforçaria os percentuais ali do meio da pirâmide, quem recebia aperfeiçoamento, quem recebia especialização, e não deixaria à margem ou completamente excluído do escalonamento aquelas pessoas que tinham adicional de habilitação de formação de apenas 12%, porque essas pessoas não só ficaram sem nenhum tipo de escalonamento, sem nenhum tipo de reestruturação, sem nenhum tipo de reajuste, mas também essas pessoas ficaram sabendo que não teriam nenhum tipo de modificação, olhando para frente nos próximos 4 anos. Em 2019, todas as pessoas que tinham 12% de adicional de habilitação já sabiam que não tinham nenhum horizonte de modificar a sua situação nos próximos 4 anos, o que foi ainda pior para elas. Tá? Então, já sabia que isso aconteceria e houve um acordo para que isso fosse reparado já em janeiro de 2020. Aí foi, claro, houve pandemia, tudo fechou ali no mês de março, mas em janeiro ainda não tinha sido decretado o estado de calamidade pública, em fevereiro não tinha estado de calamidade pública, e já havia sido descumprido em janeiro, já havia sido descumprido em fevereiro. E aí, claro, que com a situação de pandemia tudo fica um pouco mais complicado,
mas ainda assim houve algumas mobilizações de militares com lideranças de pensionistas militares que se reuniram no Palácio do Planalto com o primeiro escalão do Poder Executivo em julho, 2 de julho, se não me engano. Eu vou deixar aqui embaixo os links dos vídeos desses encontros que participou o senador Isalci, que participou na época o Major Olímpio participou do acordo e denunciou esse descumprimento do acordo. Infelizmente, o Major Olímpio acabou falecendo durante a pandemia. Então, algumas lideranças, inclusive, que estarão aqui na próxima quarta-feira, participaram dessas reuniões. Um deles é o colega advogado, o Cláudio Lino, que vai falar no dia da audiência pública, tá certo? Na próxima quarta-feira. Então, quem é que vai falar na audiência pública da próxima quarta-feira que nós vamos transmitir aqui no canal? Lembrando, o link que você pode assistir e comentar aqui pelo canal mesmo, eu vou disponibilizar aqui embaixo, tá? Quem quiser assistir pela página da Câmara dos Deputados também pode fazer. Quem vai falar na próxima quarta-feira? Vou ler aqui a ordem para vocês, tá? Deputado Federal Glauber Braga, Vanderlei Carlos, representando os quadros especiais, Dr. Cláudio Lino, que é representante do IBALME, Dr. Jorge Brito, não sei se é doutor, representante da APRAFA, Distrito Federal, doutora Jéssica Rocha, que vai falar sobre pensionistas militares. E a deputada federal, Fernanda Melchioma, deve fechar a mesa, que vai ser, então, assim, a audiência pública ela vai acontecer dentro de uma das reuniões da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tá bom, gente? Então, muito importante, eu acredito que seja muito importante, acredito que haja uma grande ansiedade e que haja muitas pessoas interessadas justamente nessa audiência pública. E eu tenho acompanhado grupos de militares, grupos de pensionistas, as pessoas que me procuram individualmente, se queixando dos termos da Lei 13.954, da impossibilidade de reajuste, da forma que foram distribuídos os percentuais do adicional de habilitação, aqueles militares que foram atingidos pela lacuna e foram para a reserva e não tiveram a oportunidade de cursar ficou redundante, melhores cursos para conseguir melhorar o seu adicional de habilitação, militares dos quadros especiais que buscam aí algumas alternativas de promoção, inclusive alguns deles buscam até mesmo promoção na reserva, como aconteceu com os taifeiros na aeronáutica. Eu cheguei a ver alguns projetos de lei nesse sentido. As pensionistas militares que tiveram a criação de uma alíquota muito alta de contribuição e há muito tempo se questiona se é devida, se não é devida, se é constitucional a contribuição para as pensionistas militares. Isso possivelmente vai ser debatido, vai ser mencionado na audiência pública. Eu não sei dizer exatamente tudo que vai ser tratado lá, né? Mas pela formação da mesa e por quem estará lá presente, vão falar de pensionistas militares, vão falar de quadros especiais, vão falar dos próprios adicionais, tá? Então, para quem estava insatisfeito com a Lei 13.954, o momento dela ser modificada é agora, porque o Congresso Nacional está disposto a ouvir os militares e as pensionistas e se conseguiu uma audiência pública com o Ministério da Defesa. E por que é tão importante uma audiência pública com o Ministério da Defesa? Porque uma lei que reestruture a carreira dos militares, que modifique a estrutura remuneratória de militares e pensionistas militares, ela tem que ter iniciativa do Presidente da República. E uma lei que tem a iniciativa do Presidente da República, é muito importante que o Ministério da Defesa, que hierarquicamente está acima dos 3 comandantes das Forças Armadas, possa entender os problemas, entender esses anseios e levar isso ao presidente para que seja feita uma nova lei e que possam ser feitas modificações na situação, nos direitos remuneratórios de militares e de pensionistas militares. Espera-se que se tenha sucesso e que essa situação seja
mesmo modificada. Talvez não seja a única audiência pública, talvez haja outras, mas são essas audiências que podem levar ao conhecimento da autoridade do Poder Executivo a necessidade de se fazer uma nova lei. Já se tentou fazer isso por indicação? Já se tentou. No passado, lá em 2020, foi feita aquela indicação 965 e o Congresso Nacional mandou um documento para o Poder Executivo. E o Poder Executivo lavou as mãos na época, em vez de dizer, em vez de fazer uma nova lei e reconhecer aqueles problemas da Lei 13.954, simplesmente disse que não havia amparo legal. Ora, é claro que não havia amparo legal. O pedido era para modificar a Lei 13.954, era para fazer uma lei nova que modificasse a Lei 13.954. Então, desejo que tudo corra bem, que haja debate, que haja ganho para as pessoas especialmente para as pessoas mais prejudicadas com a Lei 13.954. E ainda que não seja a única audiência pública, é o primeiro passo, é a primeira vez que o Poder Executivo vai ter a oportunidade de ouvir claramente os principais problemas da Lei 13.954. Resta saber depois se haverá interesse na modificação do texto. Espera-se sinceramente que sim. Tá bom? Então, lembrando a todos, nós vamos transmitir aqui no canal a audiência pública e você pode acessar ela por aqui, pelo link que está aqui embaixo, aqui na descrição. Você já consegue salvar e compartilhar esse link com seus amigos para que mais pessoas possam assistir aqui conosco. Você vai poder comentar ao vivo, comentar online, tá? E vamos ver aí na próxima quarta-feira se tudo vai correr bem. Agora no finalzinho, vou deixar vocês aqui com 2 vídeos que eu ainda não tinha publicado sobre a existência desse acordo que recentemente o deputado Vinícius Carvalho negou a existência desse acordo. Lembrando que o deputado Vinícius Carvalho foi o relator do PL 1645 na Câmara dos Deputados. Então, esse acordo que existiu e que eu já trouxe outros vídeos aqui, eu queria trazer vocês aqui mais 2 videozinhos que provam exatamente a existência desse acordo e que, na verdade, ele acabou sendo descumprido pelo poder, genericamente, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo, que estava aí em janeiro de 2020, tá bom? Meus amigos, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo. Entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente, muito obrigado. Que tudo dê certo na próxima quarta-feira. 13.954, que tratou da Previdência e da reestruturação das Forças Armadas, no dia 17/12/2019, fizemos no plenário um acordo com o líder do governo, na época, o ministro de governo, general Ramos, com o líder Fernando, com o presidente Davi Alcolumbre e os demais senadores. E o Major Olímpio foi também um constante guerreiro com relação a essa matéria. Ficaram para trás a questão dos pensionistas, dos praças da reserva, e que houve um compromisso do governo, isso está gravado, filmado, com relação à revisão. No mês de janeiro de 2020 já, faríamos a primeira reunião para fazer uns ajustes, inclusive alguns por decreto. E aquilo que não fosse possível fazer por decreto, seria encaminhado um projeto de lei para os ajustes dessa reestruturação. Fizemos diversas cobranças, eu sei que Vossa Excelência não era o presidente na época, mas o presidente Davi Alcolumbre, juntamente com o líder, senador Fernando Bezerra, assumiu o compromisso publicamente de que faria realmente esse ajuste. E, lamentavelmente, as nossas pensionistas, os nossos QESAs, estão até hoje cobrando isso. Lamentavelmente, com a pandemia, não foi possível, aglomerações, movimentações. Fizemos diversas lives no sentido de cobrar essas questões. Por isso que eu digo,
Eu aprendi ainda, presidente, quando criança, meu pai me dizia, meu filho, ninguém é obrigado a fazer acordo, ninguém é obrigado a prometer nada, mas quando promete, quando faz acordo, tem que cumprir. Eu que sempre participei da Comissão de Defesa Nacional, sou R2, 15 segundos. Tenho um carinho especial, mas aprendi que os valores básicos do Exército Brasileiro é honra, honestidade, verdade, justiça, respeito, lealdade e integridade. O acordo foi feito. O que não falta são vídeos no momento do acordo e de declarações feitas no Congresso, aí no Senado Federal. Então, eu estou cobrando, presidente, que a gente possa fazer realmente, cobrar do governo esse acordo que foi celebrado e não foi cumprido sequer a reunião. Correções a segmentos das Forças Armadas que estão se sentindo prejudicados pelo projeto que reestrutura a carreira e a previdência dos militares. A criação do grupo de técnicos do Ministério da Economia e da Defesa e de parlamentares fez parte do acordo para aprovação da reforma da Comissão de Relações Exteriores. Quero aqui destacar que essas tratativas envolveram a liderança do general Luiz Eduardo Ramos, que hoje se encontra aqui na nossa casa, e também do secretário Rogério Marinho, secretário da Previdência. Há uma disposição do governo do presidente Bolsonaro de reparar eventuais injustiças e um acordo entre os ministérios para que se façam no futuro esses ajustes. As futuras alterações poderão ser feitas por meios de decretos ou de projeto de leis. Em razão do acordo com o Planalto, foi que o senador Isalci retirou as suas emendas e agora o senador Rogério Carvalho retira o destaque